Olá, queridos irmãos, cumprimento a cada um com a graça e a paz de Jesus e quero convidá-lo para uma breve reflexão na palavra do nosso Deus. Nós vamos abrir inicialmente um texto muito especial que fala sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a capacidade do sacerdócio de Cristo. E nas Sagradas Escrituras, ao abrirmos a palavra de Deus no livro de Hebreus, quando nós vamos ao capítulo 7, versículo 25, falando sobre o sacerdócio de Cristo, as Sagradas Escrituras dizem assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A palavra de Deus está dizendo para nós que Cristo é o caminho para que eu e você possamos nos achegar ao Senhor. Mas ela nos diz algo muito especial. A palavra do Senhor nos diz que Cristo pode nos salvar completamente. Cristo pode nos salvar totalmente. Bom, parece que na realidade humana, essas palavras totalitárias, essas palavras mais abrangentes, são palavras desafiadoras de serem compreendidas por nós. Mas a Sagrada Escritura, de maneira direta, diz que se nós nos achegarmos a Deus por meio de Cristo Jesus, poderemos experimentar uma salvação total, uma salvação completa. Você poderia, nesse momento, fazer uma reflexão sobre a sua vida e perceber que nas nossas vidas nós temos encontrado muitos desafios, muitas dificuldades. Sejam elas financeiras, emocionais, familiares, profissionais, religiosas, sociais. O mundo sinaliza para nós que os momentos em que nós estamos vivendo são momentos desafiadores. São momentos que nos fazem refletir e analisar as palavras do Senhor e nos levam a analisar se nós de fato estamos experimentando o que a palavra de Deus promete. Será que em meio a todas essas dificuldades estamos nós experimentando uma salvação total, uma salvação plena, uma salvação completa? Será que isso é possível? Será que nós acreditamos nisso? Veja, Paulo passou por muitas dificuldades. E nós conhecemos um pouco da história de Paulo e eu quero convidá-lo para que, se você estiver aí com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus, você abra a Palavra de Deus no livro de Romanos e nós vamos estudar aqui, ver um texto que está no capítulo 8, versículo 37. E aqui Paulo estava dizendo sobre as provas, sobre as dificuldades, e Paulo diz que ninguém, nada poderia separá-lo do amor de Deus. Tribulação não poderia separá-lo, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Paulo ainda vai dizer aqui no versículo 36 que por amor a Jesus, todos os dias estavam os cristãos sendo entregues à morte. Eles eram considerados como ovelha ao matador. Agora, o versículo 37 nos traz um texto muito importante. Em meio às dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio aos nossos conflitos. E a palavra do Senhor diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Veja, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela não somente oferece a salvação, mas ela oferece a salvação total. Foi o primeiro texto que nós lemos. A palavra de Deus, ela não oferece simplesmente a vitória, ela nos chama a sermos mais que vencedores. Não importa as dificuldades, não importam os contextos, não importa em qual área de sua vida ou da minha vida o inimigo pode nos atacar, as dificuldades podem nos assolar. A palavra do Senhor está declarando para nós que pessoas experimentaram o poder de Deus e elas foram feitas mais do que vencedoras. E se eles foram feitos mais do que vencedores, essa é a minha esperança e deve ser também a sua esperança. Nós poderíamos talvez parar e pensar, analisando as nossas vidas, que é possível que nós cheguemos à conclusão que nós não temos vencido sempre. Talvez nós poderíamos olhar para esse texto aqui e interpretar que ele não quer dizer realmente o que ele diz. Você já percebeu isso? Que é muito comum algumas pessoas dizerem que o texto não diz o que realmente ele está dizendo. Bom, eu não acredito nisso. Eu acredito que as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus e ela é poderosa. Aqui contém um poder vindo da parte de Deus. E quando ela diz que nós podemos ser totalmente salvos, que nós podemos ser mais que vencedores,
Eu acredito que é isso mesmo que ela quer dizer. Eu quero convidá-lo para que nós vamos agora a um livro de Coríntios. E na primeira carta aos Coríntios, aqui, logo no começo de 1 aos Coríntios, no capítulo, na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler aqui o versículo 14, e aqui diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que maravilha! E, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Você ouviu o que a palavra diz? A palavra diz assim, ó: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amados, há um caminho, há um lugar de vitória completa, há um lugar de salvação total, há um lugar de triunfo contínuo. Esse lugar se chama em Cristo Jesus. Nós temos uma promessa maravilhosa. Precisamos olhar para as Sagradas Escrituras na perspectiva de quem nos oferece. Precisamos olhar quem está dizendo para nós essas palavras, aquele que tem poder ilimitado. Abra a palavra de Deus agora no livro de Efésios. E ali no capítulo 3 do livro de Efésios, no capítulo 3 do livro de Efésios, nós encontramos a perspectiva de quem nos oferece a promessa. De quem nos oferece a promessa. Nós vamos ler agora o versículo 18, 19 e 20. Efésios capítulo 3, versículo 18. E aqui vai dizer assim. Aqui diz, versículo 17. Vamos começar pelo versículo 17. Nós dissemos que se nós habitarmos em Cristo, poderemos ter uma vida de triunfo contínuo, de contínuo triunfo, contínua vitória. E olha o que diz o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Agora, nós poderíamos ficar duvidosos com esse texto. O que significa isso? Sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é uma promessa que aos olhos humanos, ela parece surreal, parece que nós não conseguimos ver isso. Os seres humanos estão constantemente caindo, fracassando. Mas veja, nós precisamos olhar as Sagradas Escrituras pela perspectiva de quem está dizendo para nós. Olha agora o versículo 20, o que ele vai dizer para nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, a palavra está dizendo assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Você diz amém? Veja, a palavra está dizendo para nós que aquele que nos oferece a promessa, esse Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer infinitamente mais do que eu e você pedimos a ele. Ele pode fazer infinitamente mais do que podemos pensar. Nós podemos acreditar na palavra de Deus. Eu acredito que Deus pode nos salvar totalmente, porque a palavra de Deus disse isso. Eu acredito que Deus pode nos fazer mais que vencedores, ainda que seja nas dificuldades, porque a palavra de Deus disse isso.
Eu acredito que em Cristo nós podemos triunfar sempre, porque a palavra de Deus disse isso. Eu acredito que nós podemos experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas, porque a palavra de Deus disse isso. E para aniquilar e para acabar com a incredulidade humana, eu acredito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Porque a palavra de Deus disse isso. Porque está escrito. E a palavra de Deus é confiável. Amados, o mundo precisa conhecer pessoas que estão se preparando para sair daqui e viver outra realidade. Sabe? Você já viu quando você vai viajar para algum lugar? Você já viu quando você vai fazer uma viagem? O que você faz antes de viajar? Você prepara as malas, não é mesmo? Este é o momento de estarmos com as malas prontas. Este é o momento de permitirmos que as pessoas vejam que o cristianismo é real e que ele tem poder para nos salvar completamente, amados. A nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, e nas áreas do nosso viver, nos mudar em cada detalhe do nosso ser, nos mínimos detalhes, para que os grandes detalhes possam também aparecer. As pessoas precisam se deparar com os cristãos e perceberem que eles estão de malas prontas para ir para uma outra realidade. Em verdade, eles já vivem essa outra realidade aqui. E quando eles entrarem em contato comigo e contigo, eles precisam participar dessa atmosfera celestial, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Agora, o que é que você vai levar para o céu? Qual é a sua bagagem? Qual é a única coisa que passará pela trasladação sem ser transformada na volta de Jesus? É o nosso caráter. Só levaremos para a eternidade, amados, o nosso caráter. Mas, irmão Luiz, o corpo irá, queridos, mas o corpo precisa ser transformado. Aquele que é corruptível precisará ser revestido da incorruptibilidade. Aquilo que era mortal precisará ser revestido da imortalidade. Aquilo que foi degenerado pelo pecado precisará ser regenerado para viver a eternidade. Mas o caráter não, queridos. Porque o caráter se revela na conduta. E precisamos de uma conduta apta a viver no céu, aqui na terra. Essa é a nossa bagagem. Eu quero terminar a nossa meditação com um texto que está no livro Atos dos Apóstolos. E esse texto está na página 531. E o meu texto diz assim: o Salvador, Jesus, mostrou, por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. É possível, queridos, nesta vida, por meio do poder disponível que há em Cristo Jesus, obtermos salvação total, Hebreus 7:25, obtermos a vitória, mas não somente a vitória, sermos mais que vencedores em meio às dificuldades, Romanos 8:37. Podemos triunfar sempre, 2 Coríntios 2:4. Podemos experimentar a plenitude de Deus, Efésios 3:19. Podemos ter a certeza, porque aquele que fez a promessa, ele é infinitamente mais poderoso. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que eu e você podemos pedir ou pensar. Em Cristo Jesus podemos ter a certeza da vitória completa. Em Cristo Jesus podemos ter nesta vida o nosso caráter transformado. E aí, para que não restasse dúvidas para nós, o texto termina dizendo: essa é a certeza que Deus nos dá. Amados, essa é a certeza que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar
a vitória completa. Acredite nessa mensagem. Que pelo poder de Deus, a minha vida e a sua vida seja transformada e possamos testemunhar ao mundo que há pessoas se preparando para a eternidade. E a eternidade comece aqui. Que exaltemos o nome do nosso Deus. E assim, queridos, glorificaremos a Ele. E Ele muito em breve voltará para nos buscar. Que Deus o abençoe.